Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Isso. Tá certo, né? Tá Isso mesmo? certo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Davi Garcia, né? E pra quem não me conhece, eu continuo sendo mesmo Davi Garcia. E eu tô aqui hoje com a Isadora, né? Pra minha esposa, pra que a gente dê início a esse podcast, pra que a gente fale um pouco mais sobre nutrição e um corpo saudável. Quer se apresentar, minha esposa? Eu sou a Isadora, nutricionista. É um projeto que a gente criou, né, juntos, para ter início agora. E como nossa primeira convidada, a gente trouxe a Vitória, minha amiga e colega de profissão, nutricionista também. É. Então, eu sou nutricionista ortomolecular, trabalho numa clínica como uma fisioterapeuta dermatofuncional e como uma biomédica, né? Hoje a gente vai conversar, vai ser mais uma conversa descontraída, para a gente aqui se apresentar, se conhecer melhor um pouquinho mais, né, sobre a profissão e também passar para vocês algumas coisas que a gente vê aí no consultório, né, Vi? Umas coisas que a gente passa aí diariamente com os pacientes ou então como colegas também de profissão. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais, contasse um pouquinho da sua rotina no consultório, se você encontrou alguma dificuldade quando você começou. E qual o público que mais te procura, assim, hoje em dia? E no começo, se tem essa diferença? Se no começo você encontrou dificuldade para achar um público certo, e agora como que está sendo? Você já escolhe melhor ou é o mesmo público que chega até você? Bom, a gente se formou, né? Daí você vira e fala assim, e aí, o que eu vou fazer? Né? Não dá pra ficar o dia inteiro dormindo. Só que eu não queria abrir um consultório, nunca foi meu sonho. Meu sonho sempre foi ser nutricionista hospitalar, porque foi a área que eu mais me apaixonei. Mas não dava. Então eu fui procurar emprego, consegui emprego numa loja de produtos naturais e aí veio a possibilidade de começar a atender. Daí eu comecei a atender na loja primeiro, depois comecei a domicílio. Daí veio a oportunidade de fazer a pós-graduação em ortomolecular, que era uma área que eu gostava, ou era essa ou era funcional, uma das duas. E aí surgiu também a oportunidade de sair da loja e se juntar no consultório junto com essa fisioterapeuta, que era minha prima. Uhum. E daí, quando começou, eu sempre pensei... A gente sempre ligou, não sei você na faculdade, mas eu sempre liguei nutrição à saúde. Sim. E quando eu fui pra área da estética, eu tive que ligar nutrição à estética. Não tinha como, porque eu tava dentro de uma clínica de estética. Então, daí eu ficava pensando, gente, como que eu vou fazer esse link? Porque as pessoas realmente te procuram por emagrecimento. Mas sempre é o emagrecimento porque ela quer emagrecer porque ela tá com colesterol alto. Ela quer emagrecer, rápido, né? exatamente, porque ela tá com uma pressão alta. E ali não, ela quer emagrecer porque ela tá com celulite. Ela quer emagrecer porque ela tá com uma barriga que incomoda. Então, era um outro foco. Daí que eu fui procurar a nutrição estética, que era uma coisa nova no Brasil também. E aí que eu fui conhecer esse outro lado, mas daí eu também fui ver que a estética tem muito a ver com a saúde, porque quando a gente começa a fazer uma dieta, você não tá fazendo uma dieta que não cuida da saúde da pessoa, então você tá cuidando do futuro dessa pessoa também. Uhum. Então você você junta as duas coisas, né? Você vê que estética é saúde. E acho que um dos grandes desafios para mim foi esse link que eu tive que fazer e descobrir, né, esses novos pacientes, que para mim era uma coisa totalmente nova. E agora sim eu vejo que os meus pacientes, eles mesclaram muito. Antes era 95% mulheres vamos dizer, de 25 a 35 anos. E hoje não, eu tenho pacientes de todas as idades e, vamos dizer assim, 80% é mulher, mas eu tenho 20% de homem, que daí procura tanto por estética, mas daí também vem a saúde. A saúde. Uhum. E agora surgiu a curiosidade. Esses homens que procuram você no consultório são mais assim, para estética, porque eles fazem exercício físico, eles vão para academia, ou porque tem algum problema de saúde e daí foi indicado, o médico falou que precisa ir, como que é? Tem os dois tipos, os dois perfis. Uhum. E aí é bem separado. Porque o que procura por saúde normalmente é uma dificuldade. Principalmente para fazer a dieta. Uhum. Você sente assim que é mais difícil a adaptação para dieta. Uhum. Mas o que procura porque querer ganhar massa, né? Eu tô com um adolescente agora que ele quer bombar. Então, esse, assim, faz certinho a dieta e é muito impressionante. Segue. Exatamente. Uhum. E aí é impressionante. É dois públicos, assim, totalmente distintos. Uhum. Eu falo porque, assim, eu não atendi homens até agora, né? Mais mulheres. Eu vou falar um pouquinho mais sobre como foi para mim começar. Então, eu me formei junto com a Vi. A gente se formou em 2018. Foi difícil no começo porque eu não queria aceitar que
eu ia para um consultório. Então, eu lembro muito que todo mundo falava, não, vai, consultório, você sozinha. E eu falava, jamais. Consultório é um investimento que não tem como voltar atrás e eu vou ter que seguir, e é isso. Então, eu falava que eu queria muito, assim, restaurantes, queria o que a gente chama, e todo mundo odiava. Então, eu já era ali o patinho feio. Mas eu comecei na internet, né, como uma nutricionista, então fiquei ali 1 ano trabalhando. E agora que eu consegui o consultório, né, que eu tô fazendo mais atendimentos, tô atendendo online também outras pessoas. E é mais isso, eu sempre falava que eu tinha receio de atender pessoas que queriam emagrecer, porque aquilo me dava um ódio no coração. Eu queria morrer. Nossa, a pessoa vai emagrecer, mas ela não vai seguir. Porque eu já tinha aquilo comigo das experiências que eu tinha tido, né? Que a pessoa chega para você e fala, mas um exemplo de que eu vi na internet essa semana. Eu como salada e não emagreço. Mas eu como fruta e não emagreço. Mas eu como certinho, eu sei me alimentar saudável. E ela chega pra você e ela olha pra você e ela mente na cara dura. Então, tipo, eu não queria de jeito nenhum pegar alguém que queria somente emagrecer. E hoje é muito disso. Eu acho que até agora eu não atendi ninguém que só visa o emagrecimento, só estética. Vem como consequência, mas muitas pessoas, assim, compulsão alimentar, por hipotireoidismo, ansiedade. Então, tem esses vários outros fatores que também influenciam para o emagrecimento. E que a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, tanto eu como a Vi, abriu também no dela. E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre os tipos de estratégias que a gente encontra, né? Que a gente pode orientar no consultório. Que muita gente acha que é só apenas uma, que é a do momento, a sensação. Ou é só low carb, ou é só detox. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que chegou até você. Se tem aquela pessoa que é a louca da dieta, que tipo conhece só esse tipo de dieta, ou você consegue também mesclar isso e consegue falar um pouquinho mais? Bom, eu acho que um ponto muito importante é deixar claro que emagrecimento é déficit calórico. Então, você tem que gastar mais do que você consome, independente da dieta que você vai fazer. Tem gente que chega no consultório e fala, eu quero tal dieta, principalmente quando é low carb. Só que se a pessoa tá fazendo sozinha ou se ela quer fazer sozinha, você pode ver que ela pesa a mão em queijo, ela pesa a mão em castanha, ela não tem controle sobre isso, que é o principal, acho que erro da low carb é esse, né? Mas você pode ir para low carb, você pode ir para cetogênica, você pode ir para o jejum intermitente, você pode simplesmente fazer um déficit calórico normal, só reduzir as calorias do que você come, né? Você pode só limpar a sua alimentação, tirar os excessos de açúcar, farinha branca. Então tem N estratégias aí que dá para geralmente aquela pessoa que é mais linkada, mais ligada em dieta, nem segue assim 100%. Exatamente. Ela chega para você e fala que tem aquela dieta, eu já fiz a low carb, eu já fiz o jejum, eu já fiz... Mas, na verdade, quando você vai sentar para conversar e vai ver o que ela consome mesmo, não é nada daquilo, né? E ela fala, não, eu preciso de algo certinho para consumir, porque se não for certinho, se eu não tiver um cardápio, eu não consigo seguir, eu não consigo emagrecer. Exatamente. E um grande erro é que as pessoas não sabem o que é uma dieta detox e acaba fazendo de maneira errada, achando que é só o suco verde, achando que não... Sopa. Exatamente. Que não tem benefícios ou que é para emagrecimento, por exemplo. E acaba confundindo com as outras dietas, que na verdade ela pode ser uma dieta de iniciação, dependendo se você tem um problema, né? E acaba misturando tudo, fazendo uma salada e misturando assim, por exemplo, vamos supor, ela quer emagrecer, ela faz carne, salada e aí mistura com suco verde. Então ela faz uma mistura doida e aí ela faz um déficit calórico de 500 calorias por dia, perde lá, sei lá, 10 quilos, só que depois ela engorda 20. Uhum. E ela nunca entende por quê. Que daí você vê no Instagram, como salada e não emagreço, como fruta e não emagreço. Nossa, mas banana engorda. Mas ninguém pensou no chocolate que você comeu todo dia e não engordou, né? Então, tem aí um pequeno problema. A gente encontra bastante disso também. Eu queria ver se você tem alguma coisa para falar. Eu você tá muito quietinho. eu sou, né?
O que acontece? Vamos supor, na questão da nutrição, particularmente, eu falei até isso pra Isa, eu via que na questão dela mesmo, pra gente conseguir achar algum cliente pra ela, tal. A questão de, tipo assim, qual é difícil você colocar na cabeça da pessoa a importância de uma nutricionista acompanhando você na questão do emagrecimento. Eu brinquei com ela esses dias. Eu falei, se você procura algum... Só pra quem não entende, ele é meu empresário. Eu falei pra ela assim, vamos supor, se você chega um exemplo bobo, né? Você chega num cardiologista e ele fala assim, cara, você tem que parar com isso, você para. É que ele já faz meio o papel da nutricionista. É, você tá entendendo? Então, tipo assim, é isso que eu tava falando pra Isa, perdão. A dificuldade da profissional nutricionista colocar isso na cabeça do paciente. Cara, eu falo por mim, a questão assim, eu sou muito a questão da cerveja. Né, a gente brinca muito. Eu não consigo parar com a cerveja. Então, tipo assim, eu sei que eu levanto cedo, eu corro, eu regulo a alimentação, eu faço jejum intermitente, às vezes que me dá uma louca. Só que eu não consigo parar com a cerveja. Tem dia que eu não saio, tem dia que ela fala assim, vamos na casa do meu pai e tal. Eu falo assim, eu não vou, que eu vou tomar uma cerveja. E às vezes eu não quero, porque eu quero ter vamos dizer assim, uma alimentação bacana para que eu tenha o corpo, vamos dizer assim, que eu quero ter. Um exemplo. Só que eu falo pra ela bem assim, enquanto eu não colocar na minha cabeça, tipo assim, é que nem eu coloco na balança, eu falo bem assim, o que pra mim vale mais a pena? Ter a barriga perfeita ou beber cerveja? Eu falo, beber cerveja. É o momentâneo. Né? E é o que então, todo tipo mundo assim, prefere. Só que exatamente, só que, né, é essa dificuldade que eu vejo na questão da nutrição, de colocar isso na cabeça do paciente. Mas aí tem 2 pontos. Você achar uma nutricionista que não seja radical o suficiente pra virar pra você e falar assim, não, você não vai beber cerveja, porque você não vai voltar nela. Ela pode encaixar a cerveja aí, por exemplo, assim, no final de semana. Ela fala assim, você tem 2 momentos, então escolha, ou você vai comer ou você vai beber. Por enquanto, a partir de hoje, você vai escolher. Só que você tem que ter consciência que você bebendo a cerveja, você não vai ter, por exemplo, o abdômen trincado. Porque não existe ganho de massa muscular e consumo de álcool. Um atrapalha muito o outro, entendeu? Eu posso te deixar claro isso, mas eu posso também deixar aberto pra essa cerveja caber na sua dieta. É muito também o caso da proibição, né? Tem aquelas Pode, né? muito radicais. No começo, quando eu comecei a atender, tinha bastante gente que chegava, mas eu fui em tal nutricionista e nada pode. Mas eu fui em tal nutricionista e eu gosto de comer meu chocolatinho, mas não pode. A gente pode encaixar, tem os momentos certos para você consumir. Mas se você não está conseguindo atingir o seu objetivo, é porque alguma coisa de errado você está fazendo. Uhum. E se você não mudar aquele hábito, aquela forma de fazer que você acha que é a certa, você também não vai ter outro resultado. E é assim o caso da cerveja. Tipo, o paciente vai chegar para você, vai falar que gosta da cervejinha. Pode ser, tipo, sexta, sábado e domingo. Mas, sexta, sábado e domingo, tipo, o que você come junto quando você bebe, né? É a refeição também, é o conjunto. Também tem que ver se o paciente não tem nenhuma doença, né? Porque às vezes ele tá diabético, ele tá com problema de colesterol, ele tá com problema de pressão e mesmo assim ele não quer parar de beber. Então, assim, não pode... tem os 2 extremos, né? É o você liberar geral, é todo dia se permitir... um pouquinho hoje, mas amanhã também vai ter um pouquinho e depois de amanhã, porque eu como exageradamente. Então, se eu colocar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho a cada dia... acho que vai já mudar. Uhum. Mas não é, tipo assim, você tirar e também você, né, colocar ali espaçado. Equilíbrio. É o equilíbrio. Não é só aquele alimento. Todo mundo acha que, mas pão engorda. Né? Não é? Não. Não, é exatamente isso. Não Né? tem um alimento que engorde ou um alimento que emagreça, né? Aham. Você tem que achar esse equilíbrio com o seu paciente entre o que ele pode fazer e o que ele quer fazer, né? O que ele quer mudar. E, né, dentro do... quais são as doenças que ele tem? Hoje a gente encontra muita doença, principalmente metabólica. Que Ele tem que antigamente entender. não tinha. Exatamente. Uhum. Por isso que hoje a gente começa tratando intestino. Porque o intestino de todo mundo sempre tem um probleminha. Por mais que você fale assim, não, vou no banheiro todo dia. Aham. Mas começa tratando intestino, você não fica ansioso, você não fica depressivo. A sua barriga, às vezes, diminui, né? Você não fica aquela barriga dura. O intestino e o sono. Exatamente. O sono tem muito a ver com o Aham. intestino. Então, tudo isso tem a ver.
Então, tem Então tem que dormir algum... bem. É porque a serotonina tem uma parte dela que é produzida no intestino. E a melatonina, que é o hormônio do sono, ela é feita pela degradação da serotonina. Então, se você não tem serotonina, você não tem melatonina. E eu tenho que dormir quantas horas por dia? De 6 a 7 é o ideal. Eu tenho, na verdade, uma palestra para dar amanhã sobre isso. Né? Verdade. Eu tenho que dizer- Então, para você não me boicotar e não ir na palestra, eu não vou responder isso para você. Mas não importa a hora que eu durmo, eu tenho que dormir. Tipo, Não, na verdade não não importa a hora. É o que vai te fazer sentir bem, melhor com você mesmo. Porque os médicos têm quem trabalha à noite. É óbvio que a melatonina é produzida à noite. Então tem um horário ali. É diferente para criança, para adulto. Então você tem que ter um horário certo para dormir. Isso também vai desencadear a ingestão alimentar durante o dia, né? Porque daí você muda seu ciclo de cortisol. Porque se a sua melatonina ela tá alta, seu cortisol tá baixo para você dormir. Agora, se a sua melatonina tá baixa, seu cortisol tá alto. Então, se você dorme tarde, seu cortisol, que é o seu hormônio de estresse, ele tá lá em cima. Por isso que você não tem sono. Por isso você por isso acorda que eu tô mal-humorado estressado. durante a manhã. Então tem muito disso, é tudo assim, linkado. Não é, vou dormir então 6 horas da manhã. Tem que ter alguma coisa. Agora eu fiquei curiosa, regrada. você vai dar essa palestra e não sabia. Você faz aquele ciclo circadiano? Fiz. Deu eu certo? coloquei, Deu, coloquei lá Porque eu não trabalho com isso. Sei, né? Estudei, mas não. Acho meio complicado, assim. Então, de entender. tem muito a ver, na verdade, é com tudo, não é somente com o sono. Não sei se você já Sim. escutou falar da higiene do sono. Sim, sim. É tudo assim, linkado, é um negócio doido que quando eu fui atrás disso, falei, eu acho que eu vou falar sobre isso, porque eu vejo todo mundo, elogiando na internet, porque minha nutricionista passou a higiene do sono pra mim e tá dando super certo. E eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet. Eu nunca vi ninguém assim, abrindo o Instagram pra dar alguma aula sobre isso, ou então pra mim aquilo era, é só dormir bem. Não, eu já falei sobre Não higiene faz. do sono, por exemplo, para falar da lavanda, sobre óleo essencial. Mas eu não me aprofundei sobre isso. Mas sei o que é, tudo, lógico, porque também já estudei. Mas, por exemplo, o ciclo circadiano, onde cada hora, por exemplo, a produção de insulina, leptina, de outros hormônios. Você consegue fazer isso na prática? Sim. Tem a hora exata assim, pra você ir pra cama, pra você acordar. Então, ali, se você dormir menos que 6 horas por dia, um adulto mais do que 25 anos, até os 64, 65, você já não consegue ter todo o suporte para o seu dia, né, continuar bem, para você ter uma alimentação. E o que aumenta a fome também. Isso. O ciclo influencia diretamente, tipo, na ansiedade, depressão, hipertensão, porque vai mudar totalmente sua rotina. Então, ali, a luz, né, porque você tem o estímulo luminoso. A luz do dia que vai influenciar no ciclo e a ausência dela. Então, a ausência dela que vai fazer com que você tenha produção de melatonina, para que você acorde, né, sem estar mal-humorado. Para que você... Então, é importante você ir amanhã. E você junta isso com aquela Ayurveda? Não. Que come até às 6 da tarde? Não, esse eu não escutei falar. Não, se ela É uma... Ai, como é que eu posso falar? É um estilo de vida. Que, lógico, tem comidas específicas, mas... tirando isso, que é aquele negócio de pita, vata, que você tem gente que tem mais gastrite, gente que é mais reativo, gente que é menos reativa para certas coisas. Mas o que eu peguei disso aí, que eu achei mais legal, é, por exemplo, se você come até 7 da noite, ou o certo, na verdade, é até o sol se pôr. Você tem um sono melhor, você acorda mais disposto. É como se fosse a ideia do jejum intermitente, entendeu? Entendi. Só que você começar ele mais cedo, para você... Quando você deitar, você já ter feito toda a sua digestão. Não tem nada de comida dentro do trato gastrointestinal. Então, o que eu peguei, assim, vamos dizer assim, que eu achei mais interessante foi isso. Eu não sabia dessa. Na verdade, dieta, assim, não costumo ser tão radical, assim. Não, é um estilo de vida mesmo.
mas, assim, as estratégias não uso muito, assim, dentro do consultório, porque, para mim, assim, é mais difícil de encaixar, porque as pessoas os meus pacientes, são, assim, acima de 45 anos. É, por isso que eu perguntei se você usa o ciclo circadiano, porque pra mim é Então, difícil por causa disso. Então, são pessoas que chegam para mim, assim, não que fazem dieta, não que, não são desligadas, assim, de rede social. Então, para mim é muito mais fácil chegar para elas e mostrar a alimentação saudável, a saciedade, para ela conhecer a saciedade, para ela conhecer o corpo dela. Então, eu consigo encaixar isso, né? Consigo encaixar a rotina do sono, do que chegar para ela e falar assim, vamos tentar essa estratégia e depois a gente tenta encaixar a rotina saudável para você. Vamos emagrecer primeiro e depois a gente mantém. Então, ainda não tive disso, não passou. A linha que eu sigo também. Eu acho mais legal. Acho que é da primeira consulta em diante, principalmente na primeira dieta, assim, vamos dizer, que a pessoa chega com você, não adianta você passar uma dieta extremamente restritiva ou que mude totalmente o que a pessoa faz, porque senão a pessoa não se adapta, ela também não gosta, né? E ela não faz. Simplesmente ela não faz, porque ela começa a ter uma recusa daquilo, né? Então, às vezes, assim, eu nem uso aquelas fórmulas que a gente, às vezes, pega. Eu só faço de acordo com o que ela já faz, para ela se adaptar àquilo. E aí, a partir da segunda, a gente vê mesmo, realmente, o que é o objetivo que você tem. E, de acordo com esse objetivo, a gente faz. Uma coisa muito diferente também, que eu acho legal comentar, que é muito diferente o que a gente aprende na faculdade para a prática. A gente muda, assim, constantemente. A gente busca na internet, a gente procura ser melhor a cada dia, porque não tem nada a ver com o que a gente aprendeu na faculdade. A gente usa estratégias ali que a gente até mesmo aprende com a paciente. A gente pega o que a gente sabe para se encaixar na rotina da paciente. Não que ela mude a rotina dela para ela fazer o que foi combinado dentro do consultório, né? E é interessante também que essa paciente não esconda nada da gente. Tem muitas pessoas que chegam no consultório e têm vergonha de falar, têm vergonha de se abrir. Tem vergonha de, mas eu como isso. Não, é muito difícil você tirar alguma coisa da pessoa que ela não goste de comer. E daí depois ela manda o WhatsApp, viu? Esqueci de falar pra você um negócio. Viu, tem um negocinho aqui que eu não como, não. Tanto que eu tenho um grupo com as minhas pacientes que a gente manda foto, inclusive eu, manda foto dos pratos, assim, sempre, pra estimular, bacana, estimular uma outra, mas sempre tem. Eu falo, gente, não é porque vocês estão comendo uma coisa, teoricamente, que não pode, que você não pode mandar, pode sim, porque isso aí é o equilíbrio, não tem problema. Mas eu fiquei curiosa numa coisa, que acontece muito comigo. Tem gente que chega no consultório só pra pedir fórmula? Não, pra mim não. Tem gente que chega assim, que toma suplemento, mas que pra pedir, acho que eu não tive dessa ainda não, graças a Deus. É porque acho que eu falo muito de fórmula, porque eu sempre fui a louca dos remedinhos. Não, eu vejo, eu fico... eu já falo, quando eu comecei, eu mandei mensagem pra você, né? Eu falei assim, miga, pra prescrever. Você sempre pergunta, desde a faculdade. Eu sempre fui louca pra experimentar nada ilegal, sabe? Mas eu sempre gostei, assim, de um remédio pra cabelo, sabe? Sim. Ir lá e manipular, não comprar pronto. Exatamente. Eu também gosto de manipular do barba. Exatamente. Então, eu tenho muita paciente que vê isso ou que chega até mim, assim, mas você não pode prescrever nada pra mim? Assim, mas eu falo assim, olha, eu posso, mas você tem que fazer a dieta. Pra unha, cabelo, essas coisas, né? Tanto de vitamina pra unha, pra ganho de massa, pra celulite, pra tudo. Nossa. Tanto que eu comprei um livro de fórmula agora. Isso é interessante. É interessante. O que eu recebo mais é sobre as receitas. Receita diferente, não tenho tempo pra cozinhar. Não gosto de cozinhar. Isso eu já percebi também. Uma das últimas vezes, assim, as últimas consultas que eu tive, as pacientes comem muito fora de casa. As refeições são, assim, self-service. E é aquilo, né? Se a pessoa não tem noção, não tem ela coloca na cabeça dela já, eu não consigo. Eu vejo várias opções, eu tô comendo fora de casa, eu vou me permitir. Você já comparou os resultados? Quando eu vou almoçar na rua. Você já comparou os resultados das pacientes que comem fora de casa para as que comem dentro de casa? Não. Começa a comparar.
Normalmente as pacientes que só comem na rua, elas são mais inchadas. Então, em peso, Sim. elas perdem menos. E são as que Interessante. falam que sabem comer saudável, que não tem daquelas de se permitir, que é só final de semana, mas comem na rua todo dia. Mas é por causa que a própria comida de restaurante, normalmente ela tem aquele glutamato monossódico. Aham. Que te incha, que te faz comer mais. Então, só isso Salito, te faz. é o mesmo? Exatamente, exatamente. E é aquilo, tem várias opções, então ela acaba, às vezes, escolhendo 2, 3 opções de carboidrato, não que seja errado, mas, por exemplo, na mesma proporção. Uhum. Então, é um perigo para quem acha que tá fazendo certo e come na rua todo dia, Exatamente. né? E pesa a mão, não tem, assim, noção. E Por chega na nutricionista e acha que é a gente que tem que ir lá Né? fazer Por um isso milagre. que é legal aquela imagem do Ministério da Saúde, aquele prato saudável. Uhum. Acho que isso ilustra bem e serve para todo mundo, que é metade do prato a salada e os legumes, aí um pedaço de carboidrato, um pedaço de proteína vegetal, que seria o feijão, as leguminosas, enfim, e uma parte da proteína animal. Acho que isso é o básico, todo mundo consegue fazer e você não consegue, assim, você não ultrapassa nada do que você pode comer. Aham. Uma dúvida que veio agora na minha cabeça, uma dúvida não, uma curiosidade. Para você, tem aquelas pessoas que chegam e pesam a refeição, tipo, pesam cada alimento, e você passa isso ou, tipo, você só depende do objetivo da pessoa, não é para todo mundo, ou você não costuma passar porque você acha que é uma estratégia que não... Se a pessoa quer, eu passo. Ah, Eu é. não tenho problema nenhum. Uhum. Se é isso que a pessoa quer, eu passo. Ou se não, eu deixo em grama e medida caseira. Aham. Mas normalmente eu já passo direto em medida caseira porque eu acho mais fácil pra Aham. pessoa no dia a dia. Não, eu faço medida caseira. Eu falo que, na verdade, pra pessoa, chegar ali e pesar, não, vamos colocar 100 gramas de carboidrato, vamos colocar, eu acho que é muito estressante, mais pra paciente, né? E a pessoa nunca vai saber ali quanto que ela colocou ali pra comer e às vezes ela acha que ela tem que comer aquele tanto e não pode deixar no prato. Então, pra mim, é bem mais fácil a medida caseira, né? O tanto de colher e etc. Mas eu perguntei porque já chegou uma pessoa pra mim falando que pesa na balança e eu acho isso super estressante. Então, sabe quando fica fácil? Por exemplo, pra quem trabalha fora e faz marmita. E deixa já e montado, né? congela também. Aham. Exatamente. Aí o negócio fica mais fácil, mas eu também acho bem estressante. Toda vez que você for pegar um prato, começar a pesar, eu também não... Eu tenho uma paciente que ela não mora aqui no Brasil e ela tem Nossa, 3 como você tá filhos. Ela tem 3 filhos. Então, para ela é uma rotina muito complicada. Ela sentar ali e comer. E ela não é muito de se alimentar. E, por exemplo, é uma dificuldade que eu também vejo em casa. Mas, que nem eu falo, em casa, né? Santo de casa não faz milagre. Ah, é. Aham. E na gente... Mas que, assim, ela não deixa os filhos dela sem comer saudável, né? Nem o esposo dela, enfim. Mas que pra ela não é uma coisa que funciona. Ter aquela alimentação, almoço, café da tarde, jantar. Então, ali a comida dela, às vezes, ela faz um tantinho ali e congela em potinhos. E pra eles, ela faz uma comida na hora ali, separada, quentinha, e, tipo, cada um se alimenta. Uhum. Então, pra ela, funciona dessa forma. Pesar o alimento, congelar e depois só tirar a marmitinha ali e descongelar, né? Uma coisa que eu lembrei agora, ouvindo você falar, é a individualidade, né? Sim. Porque ela faz todas as refeições pra todo mundo. Mas ela, por exemplo, não come de 3 em 3 horas, que é o grande, né? Todo mundo acha que tem E ainda que tem comer. gente que fala, ah, não, mas eu cozinho pros meus filhos e pro meu marido, então eu tenho que comer. Eu tenho que comer aquela comida. Você consegue comer a sua comida? Nossa senhora. Consegue. Ah, tipo assim... Não tem, A gente tem hoje a gente come Sim, bem melhor do que a gente já comia foi, no começo, né? Não, mas não questão por, assim. por ser gostoso ou não. Mas é porque, por exemplo, a minha comida eu percebo que eu como menos, por exemplo, se a minha mãe faz. É. Não sei se é porque eu fico sentindo o Eu acho cheiro que eu na hora que eu prefiro tô a minha. fazendo. Não que eu não goste, tipo Ó, assim, então a vó vai assistir, que ela vai ficar Dorinha dos... Agora Não nós que com a eu não brincadeira, dona goste, Genese, tipo ela assim. gosta mais da comida da senhora. eu amo a comida da minha avó, né? Eu morava com a minha avó Uhum. antes de casar.
Mas eu vejo que, por exemplo, assim, para legumes, saladas, essas coisas, eu gosto mais quando é feito na minha casa. Uhum. Não sei por quê, não sei. Não é tempero diferente porque a gente usa a mesma coisa. Mas, assim, é diferente quando eu chego na casa de alguém, na casa da minha avó e tal, e eu vejo aquele pratão de salada, de legumes assados e tal. E, tipo assim, eu penso como se eu estivesse em casa. Em casa, às vezes eu como antes, né, amor? Às vezes eu pego a salada, como antes, assim, da comida. Ou então eu deixo pra comer tudo depois, tipo, não coloco no prato pra comer junto com a comida. Mas então eu acabo comendo mais da minha comida, gostando mais da minha comida, tipo, em questão de ser mais saudável, sabe? Uhum. Do que comer na casa de alguém, do que comer fora. Não sei por quê. Agora que você falou que eu percebi, eu também nem tava me ligando Mas com é isso. que o meu problema é esse. Eu começo a fazer, daí você vai refogando alho, cebola, vai refogando Sim. a comida. Sentindo o cheiro, eu já Aham. vou, sei lá, me saciando. Aham. Então, a hora que eu sento pra comer, eu não tenho mais aquela fome, assim. Aham. Eu como pouco, como menos. E agora grávida, tô me descobrindo na Verdade. alimentação. Parece dar um tempero diferente ali, né? Bom, não sei. Dá pra falar sobre o que a Vamos gente falar sobre- separou, né? Uhum. De mitos e verdades, que eu acho que abrange um pouquinho de tudo que a gente comentou aqui. E um pouquinho também das perguntas que chegaram pra gente. A gente separou o que todo mundo. Às vezes a gente é parada na rua pra falar, mas isso é verdade isso? Isso acontece mesmo? Ou então elas mandam direct pra gente falando. Isso é verdade na nutrição? Isso acontece? Pode isso? Nossa, eu não sei se acontece com você, mas outro dia uma pessoa me mandou direct mandando a lista de exames dela pra mim, pra eu ver e pra eu passar uma dieta. Daí eu fui obrigada a falar que esse era o meu trabalho. Aham. Tipo, eu cobro por isso, sabe? Mas assim, é porque ver exame faz parte. Aham. Também você falou, a gente é parada na rua, sim, mas às vezes as pessoas perdem um pouco Não a é noção. só o resultado do exame, né? Você vai ali ao seu trabalho, a pessoa acha que, né? Isso faz parte, né? A gente Aham. pede exame, vê exame e através disso a gente também monta uma dieta, todo. histórico, Uhum. não sei. Não, a pessoa. Muita gente chega pra mim de mansinho, às vezes. Perguntando ali, perguntando aqui, nananã. Tipo, só pra não chegar até o consultório. Uhum. Mas dessa nunca peguei, não, graças Sempre a Deus. tem que fazer. Uhum. Deixa eu fazer a minha primeira. Você tem alguma coisa pra falar? Não, eu queria perguntar uma coisa, já que a gente vai falar sobre mitos e verdades. Ai, meu tem Deus. um aqui que eu tinha Eu visto tenho sobre a até laranja. medo. Não, a questão, já que a gente falou sobre a cerveja, vamos falar sobre a feijoada. Uhum. Por que a laranja? Depois da feijoada, a laranja ela ajuda na digestão? Ou isso aí é um mito? Não, Pela fibra? ela ajuda pela fibra, ela auxilia na digestão, Porque né? uma das dúvidas aqui do mitos e verdade foi se a laranja ela ajuda, Após a auxilia refeição. após a refeição pesada. Então a feijoada sempre tem aquilo ali, né? Tipo, eu nunca entendi por que a laranja na feijoada, na verdade. Mas na verdade não só pela fibra, né? É. Por ser fruta cítrica, né? Na verdade, tipo, eu não linkei a feijoada porque, tipo, eu não é que tenho eu veio dessa. na minha cabeça agora. Mas, não, sim, Ela ajuda, auxilia na digestão, os nutrientes, a fibra. Ajuda a fixar ferro, né? Aham. Por ter vitamina C. Então, ela ajuda. Então já é uma verdade. Comer sempre o mesmo alimento causa algum dano à saúde? Depende do alimento. Se for comer sempre um chocolate, a quantidade de chocolate que você for comer pode causar aí uma diabetes, né? Não, mas pensando, não dano à saúde, mas, por exemplo, aquela pessoa que não tem uma alimentação variada, que ela come sempre a mesma coisa. Ah, entendi. Tipo, um prato de macarrão com feijão todo dia, almoço e janta. Entendi. Mas, por exemplo, aquela pessoa que não sai da mesmice, que come sempre a mesma coisa, que não varia os alimentos, a gente tem que sempre pensar que um alimento só, ele não tem todos os nutrientes que a gente precisa, né, diariamente. Então, ele vai ter deficiência em algum nutriente que o nosso corpo precisa, e se a gente se alimentar só daquilo, ou, tipo, não ter a variedade dos alimentos, porque a gente tem várias coisas por aí. Isso é uma coisa que eu lembro desde quando a época que eu fazia estágio com a Carol Borghese, né? Nós duas fizemos estágio com a Carol Borghese, que ela sempre falava para todos os pacientes que a gente precisa de 45 nutrientes em todas as nossas células diariamente. E é muito difícil você consumir 45 tipos de nutrientes e bater Sim. a meta desses 45.
5. Sim. Porque às vezes você come um pouquinho de cada um. Sim, então se você não ter a variedade, a gente tem, frutaria, tem sacolão. Tem verdura pronta, eu acho isso o máximo. Sim, a gente tem várias opções hoje em dia e práticas fáceis, né, pra você ali. Não tem por que você não ter essa, Não variar. não gosto de nada, só gosto de arroz, feijão, macarrão, bife, batata frita. É igual brócolis, eu fiquei a infância inteira sem comer, agora eu descobri que é uma delícia. Por E que você não ajuda- gostava? É, porque falavam que era ruim. Eu falava, não quero, não era bonito. Aquele paladar Mas, cara, brócolis infantil. é muito gostoso, cara. É muito bom. Com arrozinho, assim, não vai? Nossa, assim? vou agora, vai. Agora, nossa, brócolis em casa. Bom, o meu namorado só fala que ele vai emagrecer e entrar na dieta depois que ele casar. Acho que é porque ele tem o mesmo paladar que o seu, agora eu já Nossa, descobri. Cara. Mas o Davi é muito difícil, era muito difícil não pra sou- alimentação. Quando a gente se conheceu, ele não. Na verdade, ele, É tipo que, na assim. verdade, eu não fazia comida. Tipo, Sim. eu era mais industrializado. Eu era, É igualzinho, então, Era desse jeito, era sozinho. E Então, eu nunca fui assim, eu sempre fui assim, de comida, comia as besteiras, óbvio, até hoje, né? Mas de Não vez vou em falar que quando, não, né? Ninguém é mas eu me ET. alimento. Então, quando a gente se conheceu, a alimentação dele era mais pão, Não, pão... lanche, pizza. Nossa, é verdade. Era todo dia, juro. Não tinha Não, um até prato hoje, de se comida. deixar, acho que eu- Mas é interessante quando você faz o recordatório desses pacientes que eles começam a ver de manhã pão Aham. com manteiga. Aham. Aí Aham. no almoço às vezes vai ali um arroz, feijão, não sei o quê. Aí à tarde, pão com manteiga. Aí à noite, até às vezes um sanduíche natural, mas com pão. com Aí, pão. nossa, 3 refeições com pão. É Uhum. muito pão ali É no muito negócio. pão e a pessoa não percebe. Então, às vezes agora que você falou do recordatório, você pergunta pra ela como é a alimentação dela, ela conta pra você e na hora que você vai falar assim, mas eu quero saber como você se alimentou hoje, ontem, vamos lembrar? E você não vê nada daquilo que ela te disse que ela fazia. É. Então, é muito isso, é o que você tá dizendo aqui agora, mas eu vivi aquilo com Então, você. mas daí não é o pão que engorda, é esse excesso do É esse pão que excesso. engorda. Porque não é um alimento que te engorda e não é o alimento que vai te emagrecer. É o todo. Joga outra. Gordura se transforma em músculo? São duas coisas, assim, completamente diferentes. Não tem como você perder gordura e essa gordura virar músculo. Eu acho que são 2 processos diferentes. Porque se você vai emagrecer, você vai perder um pouco de músculo. Não tem como. Uhum. Porque você tem que. Pra ganhar músculo, você tem que comer mais do que você precisa. Pra emagrecer, você tem que comer menos. Então, Aham. é meio Uma- difícil, né? E a gordura, pra você perder, ela precisa ser oxidada. Ela não sai no xixi nem no cocô. Eu sei que é difícil para as pessoas entenderem isso, mas a gordura ela precisa ser oxidada. Bacana. Top, Porque sim. senão você fica com a célula de gordura a partir do momento que você tem e ela só murcha. Por isso que é tão fácil as pessoas voltarem a Ao ganhar pe- peso. Aham. Entendeu? Bacana isso aí. Carboidrato à noite engorda? Eu brinco bastante, assim, mais no Instagram, né? Porque a gente não sabe. Mas que Você não tem medo de falar no Instagram? não. Assim, eu tenho vergonha, eu sou muito tímida. Quem não me conhece, às vezes me vê falando e fala, nossa, mas eu queria falar que nem você fala super bem. E eu chego eu em falei isso pra casa, você que você tem medo à toa. e eu chego em casa e eu falo pro Davi, eu falo, amor do céu, a pessoa não me conhece, porque se ela soubesse a vergonha que eu tenho... Mas eu tenho medo de falar algumas coisas e virar polêmica. Que eu não, você sabe, eu não tenho paciência. Não, você não tem. Eu já sou mais assim, eu acho que eu me seguro em questão de Mas você ser... fala em polêmica em questão do que? De alguém não aceitar aquilo que você fala, tipo... Tipo, Mas, ai, como que eu... tipo de algo polêmico, que nem não, você sim, perguntou. mas vamos supor um exemplo. Por exemplo, outro dia você vai falar da tapioca. Tapioca do pão. Tenho agora um monte de gente, não sei se você percebeu no Instagram, falando que comer tapioca e pão é a mesma coisa. Aham, eu vi. Eu não acho que comer tapioca e pão é a mesma coisa, tá? Assim como eu não acho que tomar café e super coffee é a mesma coisa. Por 2 motivos. O pão, ele tem o glúten. Então, que nem a gente deu exemplo aqui. Você viver de pão, você sente que você fica inchado. Sim. E a tapioca não tem o glúten, então você não tem isso.
só esse ponto. Não tem problema em comer pão, não é por engordar ou não. Então, eu não acho isso. Não é que eu passo tapioca para meus pacientes, mas eu vejo essa diferença. Aí você vai falar isso para as pessoas no Instagram. Eu não tenho a santa paciência de responder 10 pessoas e explicar isso. Sim, entendi. Entendeu? Eu sou um pouco grossa daí. Então, eu prefiro não falar. Entendeu? Aí, quando eu comecei a tomar o Super Coffee, eu não tomei o Super Coffee para emagrecer. Eu tomo o Super Coffee porque eu gosto do foco que ele me dá. Aí eu vi no Instagram uma pessoa falando assim, ai, o Super Coffee e o café são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tomo café todo dia. Não é a mesma coisa. O foco que o Super Coffee te dá, não dá. Eu fico aqui, ó, assim, acelerada. Eu sou hiperativa. Eu desfoco muito rápido. Então, eu tomo Super Coffee pra focar. Então, não é a mesma coisa. Pode tomar. É muito bom. Não, caro, que tem daquelas. Tem a polêmica do Super Coffee e do desinchar. Exatamente. É a mesma coisa. Você pode tomar um chá de cavalinho ou você pode tomar o desinchar. Mas comparar os dois, um tem 1 milhão de ervas que se você misturar dá um gosto horrível. E o outro tem uma tecnologia industrial que o cara conseguiu fazer um gosto que não é ruim. E pronto, faz um negócio pra mas eu tinha receio porque, assim, eu não tinha interesse em comprar, em experimentar, nem o Super Coffee, não tinha nenhum interesse, tipo, não me chama atenção. Mas depois que eu engravidei, eu fiquei, assim, nessa de chá, né, pra acalmar, pra dormir melhor e conhecer. Você comprou e eu o fui desinchar à comprar, noite? Comprei o desinchar à noite e comprei o dia. O gosto, sensacional, assim, me adaptei real, gostei bastante. Mas, eu penso, uma caixinha daquela, o valor que é o... Mas aí é que tá, Entendeu? Eu sempre falo, não é que você vai prescrever aquilo. Então, tipo assim... Mas você não precisa ser contra. Né? Exatamente, tipo assim, você não precisa ser contra a ponto de você dar sua cara na internet e falar mal do produto e falar que aquilo é desnecessário e falar que aquilo não precisa. Você não precisa mostrar que a tua opinião é certa, mostrando o erro do outro, né? Exatamente, até porque quem é você na fila do pão contra uma isso. grande empresa? Sim. O que dá pra fazer é assim, se a paciente chega pra você, se alguém te pergunta aquilo, se a paciente chega pra você e te pergunta, eu ouvi falar do desinchar, compensa? Você vai colocar sua opinião pra ela, porque ela tá te perguntando. Isso, exatamente. Agora, você não vai defender, colocar sua cara na internet pra falar assim, não, vai no desinchar, compra, vale a pena. Não, vai no Super Coffee. Então, aquilo que você falou, eu gostei, pra mim funcionou, pra mim deu certo. É muito daquilo. E a mesma coisa do carboidrato. Eu falo que, tipo assim, eu falo muito assim... O carboidrato não sabe a hora ali que você vai ingerir ele. Não tem dessa de, tipo, o mesmo carboidrato que você come de manhã... É à noite. Você vai comer 6 horas da noite, Tipo, não tem dessa que não pode comer carboidrato à noite. Meia-noite, 4 horas da manhã, meio-dia. Enfim, então, mito. Exatamente. Banana evita cãibra? Tá aqui. Mandaram. Então, para algumas pessoas sim, mas eu não sei se é mais psicológico ou não. Porque tem gente que come e tem cãibra. Eu acho que é mais como um todo, porque não é só os nutrientes da banana. Você tem que ter uma boa hidratação, você tem que... a cãibra não é só potássio, né? E assim, não tem, a banana não é super no potássio. Não é um super alimento super rico em potássio. Então, tipo assim, é um todo. É a hidratação, é você consumir ali alimentos ricos em potássio. E não é só a banana. Então, é um conjunto. Você sabe que eu não pego paciente, assim, por exemplo, com câncer, com nichos específicos. Mas eu peguei um paciente por ser meu amigo que tem problema renal, que ele tá com problema renal. E aí, a gente estuda na faculdade, então fui rever isso. E aí, foi ver o negócio do potássio. Aquele negócio de técnica de remolho. Se você for ver, o espinafre tem muito mais potássio do que a banana. Poxa. Então, mito também. Mito também. Mito também. Então, vamos lá. Comer rápido demais engorda? Eu acho que te engorda pela quantidade, né? Porque você vai comer mais. Não vai se saciar tão rápido. Não é na verdade, não. É o tempo de mastigação. Não qual que é o tempo de mastigação correto? De 15 a 20 minutos ali. Para o seu cérebro entender. Não, eu pego muito nessa tecla em casa. Eu como muito rápido, cara.
Tanto ele Mas quanto o eu Israel, tipo... Mas é que a gente tava quase evitando eu comer perto do Israel, porque eu como muito rápido. Tipo assim, às vezes eu chego na casa na hora do almoço, como, que eu tenho que sair pra fazer alguma outra coisa, então eu como muito rápido, Mas cara. eu tenho esse defeito também. Cara, Eu me cobro isso. Então, Só que, tipo assim, e além... eu não consigo, eu até brinquei que esses dias que a gente tava brincando, né, dos 70 segundos, pensava e Aham. tal. E, cara, eu começo ali a comer devagar, a hora que eu vejo, tipo assim, e tem hora que os outros reparam. Esse dia o meu sogro falou, né, falou assim, Aham. cara, eu abaixei a cabeça, levantei, você já tinha comido. Eu falei, ah, cara, eu sou ligeiro. Mas é que nem eu falo, porque é óbvio, a gente estuda isso, né? A gente vê o quanto é prejudicial Uhum. você não dar importância pra mastigação. Mas, pessoalmente, é uma coisa que me incomoda. Então, a pessoa tá do meu lado e não tá apreciando a comida, porque eu não consigo. Eu tenho que saborear, eu tenho que saber o que eu tô sentindo dentro da minha boca. Eu tenho aquele tempo, eu coloco aqui, descanso o garfo, eu realmente faço isso. Então, e olhar pro lado e ver uma pessoa, tipo, que tá comendo desesperadamente, não tá sentindo o alimento, Então, isso é uma coisa que eu preciso melhorar e muito, isso é um defeito meu. Eu me dá agonia aquele negócio dentro da minha boca. então, e você não percebe nada de diferente? Você não tentou, assim, fazer diferente? Tentei. Não dá. Eu tento todo dia. Eu tento todo tenta dia. todo dia. Eu como, tipo, bem menos. Você não tenta. Eu tento. Eu como bem menos Aham. mesmo. Por exemplo, Aham. até um filé de peixe que normalmente eu comeria, eu como meio. Mas o que me dá agonia é um negócio dentro da minha Na boca. E o que eu percebi é que, assim, tem comidas que eu gosto mais. Então, quando eu faço uma refeição que é aqui, nossa, assim, eu sou apaixonada, eu tento me controlar, porque eu tô vendo que eu tô comendo rápido demais. Então, eu paro um pouco e vou devagar e devagar. Isso é uma coisa que eu vejo que quando eu tô fazendo, assim, comendo rápido demais, me incomoda depois do almoço, depois da refeição. É que demora pra fazer digestão, né? Demora. Então, Então, vamos lá. Comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo e auxilia a redução de peso? Ó, eu já dei uma dica dessa aí que no meio, hein? Que eu falei da individualidade. Na verdade. são casos e casos. Mas acelerar o metabolismo, não. Sim, mas Mas é que eu certo peguei comer de mais 3 em a 3 horas ou não? É que eu peguei mais a perda de peso. Eu não. Mas, tipo assim, são casos e casos. Tem. Que nem a gente fala na nutrição. Depende. Não tem certo e errado. A gente é de biológicas, não de exatas. Depende. A pessoa vai chegar pra gente sem a gente conhecer ali o histórico dela, sem saber o objetivo. Que nenhuma pessoa que vê você falando, respondendo caixinha de perguntas no Stories e ela te manda um direct. Posso comer de 3 em 3 horas? Eu não Poder te você conheço. Você pode Você tudo, pode por fazer o que você favor. quiser. Você viveu até o... Não é regra, não tem regra. A vida é sua. Então é mito. Não é Mito. assim. É mito e não é. É. É uma Vai do... Sabe o que que é? É uma estratégia. Você pode usar essa estratégia tanto pra ganho de massa quanto pra perda de peso. Sim. Quem come demais, por exemplo, você que come rápido, Eu mesmo. a gente pode pegar o seu prato e falar, ó, Davi, você só vai comer isso aqui. Mas você sabe que daqui 2 horas, 3 horas, você vai ter outra refeição. Então é a sua segurança, é mais o seu psicológico, que daqui Sim. 3 horas você vai comer outra coisa. Então, a gente pode mexer nisso, Aham. ou a gente pode deixar livre ali, se você já tá acostumado a ficar sem comer, e mexer nisso também. Então, são Bacana. 2 ideias. Escolhe mais uma aí. A Faz alimentação. Ou, tipo, Unido alguns NT. alimentos. A alimentação, ela aumenta a oleosidade na pele? Depende da sua alimentação. Tem alguns alimentos que vão dar acne, espinha e, Chocolate, no consequentemente, caso. O que que causa? O chocolate. consequentemente, isso vai causar a oleosidade da pele, né? Não só. Chocolate, mas principalmente o açúcar, né? Excesso de Aham. açúcar, excesso Gordura. de farinha, excesso de gordura, excesso de industrializados, né? Eu tinha mania de colocar industrializados, mas agora as pessoas não percebem, né? Industrializado Sim. é aquele temperinho pronto que você usa todo dia Aham. no seu arroz, entendeu? Aham. Eu uso quando eu faço. Eu pego uns temperinhos. Ixi, Né? causei polêmica no casal. Por isso que ainda bem que eu não cozinho sempre, mas de vez em quando eu uso. O refrigerante, alguma coisa refri. que você come, por exemplo, e tem adoçante Aham. artificial, tudo Aham. isso entra como industrializado. Bolacha, bolo. É tudo então, aquilo que é além do alimento, né? Exatamente. Que foi feito pela indústria,
que foi criado pela indústria, então, tipo, vai causar alguma coisa. Mas é que as pessoas não... Parece Sim. que elas não diferem Aham. mais hoje. Verdade. Ficar sem comer emagrece? Depende. No jejum intermitente? Ou... Eu acho que ou- essa daí é mais no geral. Tipo assim, não vou almoçar hoje porque eu tô querendo No emagrecer. dia, tipo, Escuto hoje isso eu da vou... minha avó. Eu escuto isso da minha avó. Minha avó tá querendo emagrecer. E como eu falei, santo de casa não faz milagre. Sempre. Normal. Aí chega, ela toma o café da manhã perfeitinha. Perfeitinha, entre aspas, né? Porque tem os errinhos ali. Aí ela vai lá, almoça, toma o café da tarde. Aí dá 6 horas, não vou jantar porque eu quero emagrecer. E tá morrendo de fome. Entendeu? Tipo assim, qual que é a lógica da pessoa Ela saber... consegue dormir bem? Não, Ah, não. Ela acorda bastante durante a noite. Ela não consegue, assim, ela não tem o sono direto. Então, já dá aí pra perceber. Mas é fato. Esses dias eu tava lá na casa dela, chegou 6 horas. Ai, que fome, ai, que fome, ai, que fome. Aí, de repente, ela sentou no sofá, pegou uma maçã. Aí, continuou com fome. Então, tipo assim, não me entra na cabeça a pessoa ficar sem comer, mas sabendo que ela tá com fome. Não é vontade de comer, não é um desejo que ela tá com fome. Então, não tem por que ela Se tiver ficar... um ovo, um chuchu, qualquer coisa na frente dela, ela vai comer. Sim! Então, eu acho isso, tipo, super... Uma coisa que as pessoas têm que entender é que quando, seja no jejum, principalmente no jejum intermitente, né? Mas quando você vai ficar de jejum, seja por igreja, qualquer outra coisa, você faz uma programação metabólica. Então, você não vai comer um McDonald's, um Arnaldo's, qualquer outra coisa e vai entrar de jejum, porque você vai ter fome. uhum. E quando você quebrar aquele jejum, você também não vai quebrar com esse tipo de coisa. Você vai quebrar com uma proteína de boa qualidade, um carboidrato de boa qualidade, um legumes, Isso que eu ia uma falar. salada. E assim como você vai entrar nele. Porque, primeiro, se você quebrar errado, todo esse tempo de jejum que você ficou não serviu pra nada. Sim. E se você entrar errado, você só vai passar fome. Então, pra não ser inútil Você isso... não vai você atingir tem seu objetivo. Exatamente. Aham. Às vezes, você, em vez de consumir gordura, você vai consumir músculo. Entendi. Bacana. Dormir pouco engorda? Aí entra no caso do... Entre o que a gente tá... Entra Aí o que você falou lá. entra o que a gente acabou falando, que vai prejudicar na alimentação, porque tem os hormônios, né? Aquilo que é produzido durante a noite, então vai prejudicar a alimentação. Você vai ter uma ingestão de calorias maior, você vai consumir mais, você vai ficar estressado, e às vezes a pessoa estressada vai descontar na comida, ansiosa, enfim. Água com limão em jejum. Emagrece? Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Então, eu gosto da água com limão em jejum. Eu gosto. Opa, até bati aqui. Mas assim, ela não emagrece. Ela não é pra emagrecer. Ponto. Ela não emagrece. As pessoas têm que entender isso. Mas ela tem os benefícios, por exemplo, da laranja depois do almoço. Ela vai ajudar a auxiliar na digestão. Ela ajuda na digestão. Ela tem vitamina C, ela é anti-inflamatório. Eu gosto até de pôr própolis. Então, eu tenho esse costume de manhã. Por ser anti-inflamatório mesmo. Eu vi que eu fico muito menos doente. Então, eu tenho outros benefícios. Aham. Mas Não emagrecimento... para emagrecimento. Acho que isso que as pessoas, na verdade, têm que entender. Que a gente, às vezes, faz coisas que é pra melhorar a sua saúde, que vai melhorar o seu emagrecimento. Sim. Mas não que tudo emagrece. Aham. Tem aquelas pessoas que tomam água com limão em jejum, esperam, esperam os 15 minutinhos ali pra fazer o efeito, e daí pega o pãozão francês e outro pãozão francês Mas E a água fala- emagreceu. e Mas fala- a água não fez efeito. e fala que a água não fez efeito. É, Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Praticar atividade física em jejum emagrece ou não? Faz mais efeito? Tipo... Então, tem gente que fala que aumenta É. o gasto energético Isso. total. Aham. Eu já ouvi isso de educadores físicos. Não sei isso na prática, porque eu acho que foge um pouco da nossa área. Aham. Na Pra gente- prática, nossa, eu acho que sim, acho que não, depende. Depende. Porque, Tem- na verdade, o negócio da atividade física em jejum é mais você estar acostumado Isso que eu ia falar. do que você começar do nada, porque você vai passar mal. Tem pessoa que não consegue ir pra academia, fazer atividade física, tipo, correr, fazer a caminhada dela, se ela tiver de barriga cheia. É.
ela vai se sentir mal. E tem pessoa que, se for em jejum, vai se sentir mal também. Mas uma coisa que as pessoas têm que parar de achar é que todo mundo precisa de um pré-treino ou de um pós-treino. Porque quem não vai no jejum, Socando vai suplemento. no pré-treino. Não precisa, exatamente, entendeu? E daí tem a pessoa que, assim, se dá super bem se alimentar de manhã, faz a atividade física dela lá, mas viu na internet a amiguinha indo em jejum e vai fazer. Então, tipo assim, se ela se sentir bem, se não tem problema algum, vai da pessoa. Então, depende também, não é nenhum mito, nenhuma verdade. Porque se você pensar bem, se você for pra academia, vamos supor, você tá caminhando sem nada no seu estômago, seu corpo não tá queimando caloria pra fazer a digestão, ele só tá preocupado em queimar gordura. Sim. Não sei, tem uma lógica, mas não... Bacana. Cerveja aumenta a barriga? Não diminui, né? Eu vi esses dias uma pessoa querendo emagrecer o tchauzinho do braço. Nossa. Então, pra mim a cerveja aí cai no mesmo negócio que eu tava falando do pão com a tapioca, por causa do glúten. Sim. Se você para, você sente que na verdade ela volta, ela para de distender. Mas é que nem aquilo, tipo assim, você não tem que pensar só na barriga. Você não vai emagrecer só o tchauzinho do braço. Por isso que eu comentei do tchauzinho do braço. É porque é um todo mesmo. Não é que eu vou virar pra você e vou falar assim, ó, para de consumir a cerveja e, sei lá, come arroz integral que você vai perder a gordurinha da barriga. Só da barriga. A barriga que você quer perder. Você vai perder se você... Não tem dessa. Será que quando você chegar, vamos supor, a 15% de gordura corporal, a pochete da barriga vai te incomodar? Cirurgia plástica. Não, aí já não é com nós. Mas e aí a cerveja vai distender você tanto assim a ponto de te incomodar? É dispensar. É de se pensar. Sal rosa é mais saudável? O quê? É ter o sal rosa falsificado agora, né? Eu acho o máximo. Gente, é tanta firula, tipo assim... Na verdade, o prático da dieta é tão barato, porque chuchu não é caro, alface não é caro. Verdade. É isso que eu fugiu agora, porque foi tão... Eu fiquei com medo de ser tão grossa agora. Não, porque, tipo assim... Amiga grossa sou eu. Você não precisa disso. Você não precisa ter um salmão ali pra você começar uma dieta. Com molho de laranja, maracujá. Gente, eu fiquei besta de ver. Tem uma pessoa no Instagram, não vou citar nomes, óbvio. Mas que eu tava vendo que ia começar uma dieta. Foi no nutricionista e tal. E daí ela chegou em casa e mostrou aquela comprona que ela fez. Assim, exagerada. É tudo em porção que ela tinha comprado. As carnes já porcionadas ali no isoporzinho, já pronta pra congelar. E várias farinhas, várias coisas, assim. Tipo assim... o que ela mostra para as pessoas que não têm a mesma condição que ela teve, entendeu? Acho que um dos meus primeiros destaques, quando eu nem tinha muito seguidor, foi exatamente isso. Eu peguei um cardápio que eu fiz pra mim e falei, ó, aqui você começa pelo hortifruti, que é o mais barato. Depois você vai pra carne. Última coisa é suplemento. Última, nossa. Se precisar, se quiser, não tem dessa. Então... eu fico muito, assim, impressionada com a internet hoje em dia. As pessoas deixam de procurar um nutricionista porque... profissional de verdade, Sim, né? Por medo de gastar. Porque vê a amiguinha ali que foi e gastou horrores. Exatamente. Então, tipo, não tem nada de sal rosa, de... óleo de coco. E qual que é a outra lá de uva? Acho que é... Óleo de semente de uva? Tipo assim, umas coisas Óleo de linhaça tem agora, não né? tem cabimento. Você vê, é uma fibra pra você incluir na alimentação que é barata. Aveia. Por que você precisa consumir linhaça, chia, psyllium? Tudo bem, é uma delícia, é bom. Tem essa questão do gosto. Se quiser, se tiver condição. Exatamente, tá ótimo. Mas a necessidade... É o básico. Tem pra todo mundo. Bacana. É o básico que funciona. Exatamente. Top, cara. Bacana. Agora a gente pode falar um pouco aí de vocês. A gente vai encerrar daqui a pouco, falar do... A
acho que é isso. A gente passou tudo que, pelo menos eu, né? Pra falar que a alimentação não tem mistério, não tem regra, é individualidade, cada um. Não é porque deu certo pra uma pessoa que você conhece, que se você for lá e pegar o mesmo e fazer pra você, vai dar certo pra você também. Então, eu acho que se você tá com dúvida, se você quer atingir algum objetivo, você precisa procurar um profissional nutricionista. E Que não é parar só... de achar que seu progresso vai ser linear. Porque você Isso. vai cair, você vai, né? Mas tem que ter constância. Porque não é só por estética. A estética é uma consequência. O perder peso é uma consequência, mas o tanto que vai melhorar, né, a saúde, o seu estilo de vida, vai dar qualidade. Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam parar de colocar terrorismo na gente, né? E começar a colocar equilíbrio. Isso. Você saber que você pode comer seu chocolate, mas você também tem que comer sua alface. Entendeu? Sim. Nem muito de um, nem muito do outro, né? A E acho que tanto eu, como eu já vi a Isa falar também, eu falo acho que todo dia no Instagram, pouco que você faz já é muito. Então, o feito é melhor que perfeito. Verdade. Aí eu falo. É isso. Então, pessoal, pra quem gostou, deixa um like aí. Vou deixar o @ das duas aqui pra quem quiser saber mais sobre essas duas nutricionistas. E segue aí, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se identificar com o que foi falado aqui. A intenção desse podcast é realmente isso, é trazer aqui não só coisas voltadas pra nutrição, mas trazer coisas voltadas pra saúde. E tirar um pouco esse mito aí que nem elas falaram aqui que nutrição é caro demais e que você pode fazer sozinho sem ter o acompanhamento de uma profissional aí. Vocês querem falar uma coisa? Não, só é isso. Então é isso aí, ó. Eu vou deixar no link da bio aqui também a Home Total Fitness, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Quem quiser tá sabendo um pouco mais sobre ela, vai ter um link na bio. A Home Total Fitness é uma plataforma voltada para você que não tem tempo para ir para academia, que não consegue sair de casa para fazer atividade física. Tá ali, cara, é sensacional. Você vai ter 7 dias ali para experimentar a plataforma. E é isso aí, beleza? Deixa seu like, segue a gente aí e tamo junto. Tá bom.